Alunos a mais uma aula de estrutura de dados. Hoje finalizaremos o nosso estudo de ordenação, focalizando nas ordenações externas. Então, o que seria isso? Geralmente, temos dados que são organizados em disco. E esses dados, eles não cabem totalmente na memória principal. Então, esses arquivos, eles são grandes quantidades de dados. Então, para ordenar esses arquivos, né, a gente não tem como pegar o arquivo todo, ordenar direto lá no disco, né, e não tem como colocá-los na memória. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Né? A gente vai ter que ter uma outra forma de olhar. Então, essas ordenações vão usar os arquivos, mas o que a gente deve fazer é minimizar o número de acessos. Então, não podemos ficar pegando dado toda hora de lá, trazendo para a memória. Não podemos fazer tudo no disco, porque é muito lento. Então, a gente vai ter que se organizar. Então, o que que a gente tem que considerar? Né? Que nós temos um maior custo de acesso a esse tipo de dado, então nós temos que tomar um certo cuidado. As transferências desse tipo de dado da memória interna, que é a memória da máquina, para a memória externa, né, é custoso. O acesso geralmente a gente vai fazer sequencialmente, porque o custo de ficar pulando de pedaço em pedaço no arquivo é complicado, então a gente vai tentar não fazer isso. Então, porque é muito caro. Então, a gente vai tentar fazer um acesso sequencial, não acessar muitas vezes, né? Considerar o custo entre as transferências de uma memória para outra. Então, vamos ver como que ficaria. Geralmente, a gente vai utilizar um método já conhecido. Todos aqueles que a gente estudou, né? Eles são os métodos clássicos. Então, nós vamos utilizar um método merge para fazer uma parte da ordenação. E a gente vai usá-lo junto com outro método em memória interna, né, na memória principal. Então, a gente tem a ordenação, né, dos dados para voltar para o disco e a ordenação dos pedaços que vieram do disco. Esse método é o mais comum, é um dos mais importantes que a gente tem na literatura, é por isso que nós estamos vendo este. Ele é chamado de método de intercalação em K vias, porque a gente utiliza K arquivos para fazer a intercalação. Ele vai combinar dois ou mais blocos que já estejam ordenados. Então, a gente vai trazer as coisas do disco, ordenar na memória, gravar em arquivos secundários e depois intercalar e regravar para o arquivo principal. Né? Então, a gente vai ter um certo custo aí. A gente vai ter que respeitar o tamanho da memória. Então, é por isso que a gente não traz tudo de uma vez, porque o arquivo pode ser muito grande e a gente não vai conseguir colocar tudo isso de uma vez na memória. Então, como que funciona o método? Ele tem duas partes. Na primeira parte, eu vou estar lendo o meu arquivo, né, que está no disco, e vou trazer partes dele para a memória. Então, a primeira coisa que eu tenho que definir é quanto vai caber desse arquivo de cada vez na memória. Então, eu vou conseguir colocar N elementos do arquivo na minha memória. Como que eu defino isso? Depende do tamanho da memória, depende de quanto eu vou poder usar, depende de uma série de coisas. Mas é o que eu posso usar da memória para trazer aquele arquivo para ordenação. Aí o que eu vou fazer? Eu vou buscar de N em N registros do arquivo, vou armazenar esses arquivos na memória principal. Então, onde eu vou colocar esses arquivos? Mais fácil colocar no vetor, gente. Você vai ter que colocar isso em algum lugar. Vai vir lá do seu disco e você vai colocar N elementos na memória. Então, é mais fácil colocar N elementos num vetor na memória. Aí, o que que você vai fazer? Ordenar. Então, aqui é um método de ordenação daqueles que a gente viu. Quicksort, merge, heap, bolha, insertion, selection, qualquer coisa que vocês aprenderam lá, ou qualquer um outro que vocês queiram adotar nesse momento que seja para a memória principal. Então, aqui a gente vai estar organizando aqueles subconjuntos do arquivo.
Aí, quando ele estiver ordenado, tiver tudo prontinho lá no vetor, eu vou gravar esses registros para um arquivo secundário. Então, cada um desses vetorzinhos que eu vou trazendo do disco, eu vou gravando em um arquivinho separado. Então, eu vou ter vários arquivos pequenininhos, porque eu utilizei esses arquivos para gravar os elementos ordenados. Eu vou repetir isso, né? Todos esses elementos aqui, N vezes ou um monte de vezes, até que o arquivo original tenha terminado. Então, eu vou refazer, 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 né? Então, eu vou lá, pego N registros, ordeno e coloco no arquivinho, mais N registro, ordeno, coloco no arquivinho, até acabar o arquivo principal. Hora que terminou, a gente vai ter K-arquivos ordenados. Esses K-arquivos, eles são relativamente pequenos e eles cabem inteiramente na memória, porque eles vieram da memória, cada um desses pequenos pedaços. Então, eu vou agora lidar com esses arquivinhos ordenados, né, para fazer a intercalação e colocá-los de volta no disco, que é isso que faz a segunda parte desse algoritmo. Então, a gente chama ele de intercalação em K vias. Então, o que a gente tem? A gente vai criar alguns buffers. Esse buffer, né, é em número de K mais 1, porque são K para a ordenação, para guardar os elementos da ordenação, e um para saída. Então, ó, K buffer de entrada e um para saída. Então, os K que vem vindo dos K arquivos que eu tenho. E aí, um para saída, que é onde vai guardando a parte ordenada. E eles são sempre de tamanho N sobre K mais 1. Então, eles são bem pequenos, tá? Então, não vai caber os arquivos todos. Vai caber uma fração de cada um dos K arquivos. E aí, eu vou intercalando, guardando na saída e regravando. Então, quando, né, eu tiver um certo número aí de saídas e já tiver tudo intercalado e o buffer estiver cheio, eu vou gravar para o arquivo, certo? Antes disso, eu vou continuar intercalando o buffer e colocando na saída. Então, enquanto couber no arquivo, naquele buffer de saída, eu vou intercalar os bufferzinhos, os K buffers, e colocá-los na saída. E quando a saída estiver cheia, grava para o arquivo. Então, vamos ver num exemplo que fica bem mais fácil da gente entender tudo isso que ele faz. Então, inicialmente, eu tenho um arquivo aqui, certo? De um certo tamanho. E aí, a primeira coisa que eu tenho que definir é quantos elementos que vão caber na minha memória. No caso aqui, a gente vai usar só 5 elementos de cada vez. Então, a gente já percebe que o arquivo todo não cabe na memória, que vai caber só um pedaço. Então, eu vou ter que descobrir esse N. Na hora que eu descobrir esse N, eu vou fazer a divisão do arquivo de N em N, fazer a ordenação desses pedaços, armazenar em um arquivo cada pedaço ordenado e a partir daí fazer a outra parte. Então vamos ver como é que a gente faria. Então, aqui a gente tem o arquivo, a gente pega os 5 primeiros, a gente vai ler sequencialmente. Então o arquivo começa aqui, lê 5, parou porque não cabe mais na memória, colocou num vetor, ordenou. Que ordenação que eu vou escolher? A que você achar mais adequado para aqueles dados. Então, também vai depender o tipo de dado, o tipo de situação, porque lembra que tem algumas situações que são melhores que outras, dependendo também, né, do que você está fazendo. Então, isso aqui vai depender do que você precisa. Não é sempre o quicksort, não é sempre, não é o próprio merge, você que vai ter que escolher, vai ver o que é melhor naquela situação. Aqui você obteve um vetor ordenado, aí você grava ele num arquivo temporário e acabou essa parte. Você volta para o arquivo principal, lê mais 5 elementos, certo? Porque você vai ter que repetir essa operação de leitura
né, leitura, ordenação e escrita em outro arquivo até terminar. Então, aqui, leu mais 5 e por acaso acabou, gravou no vetor, fez a ordenação, aqui está ordenado, e aí grava no arquivo temporário. Então, aqui eu gerei K arquivos temporários. Aqui o meu K é 2, porque precisei de 2 arquivinhos, porque só cabia 5 na memória. Aí vamos para a segunda parte. Na segunda parte, eu tenho que fazer a intercalação. Para fazer a intercalação, tenho que criar os buffers. Quantos buffers? 2 de entrada e 1 de saída. Então, são 3 buffers. Ó, um para esse arquivo, um para esse arquivo e mais o de saída. Aí você tem que calcular o tamanho do buffer, né? Porque lembra que tem aquele n sobre k mais 1, então você tem que obter esse tamanho para saber quantos elementos você vai pôr de cada vez no seu buffer. A partir daí você cria o buffer daquele tamanho que você calculou e começa a intercalação. Você vai intercalar até que a saída esteja cheia. A hora que a saída estiver cheia, você grava para o arquivo. E a mesma coisa acontece com os buffers. Se ele zerar, você grava mais gente lá. Se não, você vai usando os elementos que você já tem gravado lá, dependendo de quanto cabe. Então vamos lá, calculando, nosso buffer vai ser muito pequenininho, só vai caber um elemento de cada vez. Então nossos buffers são isso aqui. Um para esse e o nosso bufferzinho de saída. Então, a cada momento eu copio um elemento, vou olhar sequencialmente os arquivos menorzinhos, os K-arquivos. Então, eu começo do início aqui e vou percorrê-los um a um. Então, gravo um elemento de cada arquivo nos seus buffers de entrada. Faço a comparação. Como que é a intercalação, gente? Intercalação é, ele vê dois elementos, quem é o menor ele copia. Então, ele vê aqui entre 1 e o 0, o menor é o 0, então ele copia para a saída o 0. Por acaso a saída também só cabe 1. Aí, como só cabe 1, já encheu, eu já copio para o arquivo final de dados. A partir daí, eu vou copiando para os arquivos, para os buffers de entrada, copiando para a saída e copiando para o arquivo final. Então, vamos lá. Aqui tinha ficado vazio, copiei mais um elemento. Ó. Copiei, comparei, coloquei na saída por acaso eles são iguais, aí você vai ter que escolher um deles. Isso é aleatório, porque como eles são iguais, você pode escolher tanto quem vem do primeiro, quem vem do segundo, aí é a sua escolha de implementação. Aí, o buffer encheu, copia para cá, esvazia o buffer, copia mais um, da onde zerou, copiei, comparei, o menor é o 1, copiou para a saída, encheu, copiou para o arquivo de dados. Copia mais um, quem é o menor é o 3, copia para a saída, encheu, copia para o arquivo e continua indo. Copia o 4, entre o 6 e o 4 é o menor, copia para a saída, encheu, copia para o arquivo. Copia o 6, agora eles são iguais, é o que eu falei, escolha, tanto faz. Escolhe um, geralmente a gente escolhe o mais próximo, né? Então, provavelmente vai ser do primeiro buffer. Copiou, encheu, copiou o 6 para cá, copiou mais um. Quem é o menor é o 8, copiou para a saída, encheu, copiou para o arquivo. Agora os dois são iguais, certo? Copia um para a saída, encheu, copia o próximo para a saída, encheu, copia para o arquivo, acabou. Então, a partir desse momento, você acabou de copiar todos os elementos, eles estão ordenados, esse é o arquivo final, certo? Seu. E a partir daí você libera os buffers todos, né? Que você alocou e apaga todos aqueles arquivos temporários, porque afinal de contas ele era temporário, ele não pode ficar ocupando espaço também no disco à toa. Então você vai, apaga esses arquivos, apaga os buffers
e acabou o seu programa. Então, era isso que é uma ordenação externa. Então, o que é uma ordenação externa? É uma ordenação que não dá para fazer no disco, porque seria muito complicado, e não dá para fazer tudo na memória, porque não dá para trazer tudo de uma vez. Então, a gente faz em pedaços. Então, a gente vai pegando os pedaços, organizando e recopiando para o disco. Então, esse foi o nosso método de ordenação para arquivo. Até existem outros, mas esse é o mais utilizado e o mais famoso deles. Então, esse que eu estou passando para vocês. Né? Se precisarem, deem uma pesquisada que vocês vão achar outros métodos diferentes. Então, a gente termina a ordenação por aqui e a partir das próximas aulas a gente vai ver outros assuntos.